A missão da igreja, é sobre isso que nós estamos falando nesse tempo, sobre essa série relacionada à missão da igreja. A missão da igreja, em primeiro lugar, ela não está relacionada aos shows, aos congressos, às conferências, aos retiros, aos passeios, chá de mulheres, culto de jovens, ainda que tudo isso é bom e precisa acontecer. Isso faz parte do ajuntamento. Isso mobiliza o ajuntamento. Isso faz com que a igreja ela se prepare para não só realizar essas coisas, mas para cumprir a sua missão. E hoje eu quero ler com vocês em Isaías 61, porque Isaías tem tudo a ver, esse texto tem tudo a ver com a missão da igreja. Nós sabemos que Isaías foi um profeta messiânico, começou a profetizar, falar sobre Cristo, 700 anos da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. E quando nós olhamos para esse texto de Isaías 61, nós podemos ver de fato aquilo que a igreja tem como missão. Então, em Isaías 61, versículo 1, diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias ou boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Então vamos lá, o que é uma missão? O significado da palavra missão é tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Também significa encargo, incumbência, cumprir uma missão. Conjunto das pessoas que receberam essa tarefa ou encargo. Aquilo que se deve fazer, cumprir, também uma obrigação. Mas não quero que você veja essa palavra obrigação como você ser obrigado. A obrigação está ligada à tarefa, aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que eu devo fazer, daquilo que eu não posso deixar de fazer, negligenciar. Isso significa obrigação. Vamos entender, então, esse texto na ótica da missão da igreja? No versículo 1, Isaías diz o seguinte: o Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, vamos entender sobre número 1, o Espírito do Soberano está sobre mim. O que significa isso? O Espírito do Soberano, o Senhor Deus, o Senhor da igreja, desceu sobre os seus discípulos. Podemos entender assim também, que estava no cenáculo, eles estavam reunidos e eles não começaram a cumprir a sua missão antes do derramamento do Espírito Santo, antes de serem batizados, equipados, ungidos pelo Espírito Santo. Número 2, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Isaías, ele declara isso no versículo 1. E da mesma forma aconteceu com aqueles que estavam no cenáculo, com os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. A palavra ungir significa untar, equipar, preparar a igreja para algo. A igreja é untada pelo Espírito Santo, ela é preparada pelo Espírito Santo, ela é ativada pelo Espírito Santo para que então ela comece a sua missão, para levar boas novas, a obra redentora de Jesus Cristo aqui na terra, a demonstrar um Cristo crucificado e também ressurreto, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é a missão da igreja.
Isso faz parte da missão da igreja. A igreja não pode falhar nisso. A igreja precisa levar a palavra de salvação, do arrependimento, aquilo que os apóstolos pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começou pregando sobre isso. Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele também pregou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, quando ele se levanta, cheio do Espírito Santo, untado pelo Espírito Santo, a primeira pregação que Pedro faz, então, é sobre isso: arrependam-se, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí a igreja não para de anunciar sobre o arrependimento. Não existe uma missão da igreja sem levar o arrependimento, sem levar a salvação, sem levar a mudança, a transformação de vida. Mas para isso precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, porque essa obra, ela não é humana. E é por isso que muitos estão desistindo. Eles começam numa motivação humana, começam numa alegria humana, começam no fervor: agora eu vou pregar Jesus, eu vou ganhar vida para Jesus, mas sem antes pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa ela sai para cumprir a sua missão, para pregar o evangelho, para levar as boas novas. E às vezes as pessoas não aceitam, às vezes eles são xingados, às vezes algumas pessoas falam palavrões e uma série de coisas acontecem durante a nossa pregação do evangelho nas ruas onde nós estamos. Aí nos entristecemos e logo desistimos. Mas uma igreja, um membro de uma igreja que está untado, capacitado pelo Espírito Santo, ainda que ele passe por isso, ele não desiste, porque ele sabe que isso faz parte. O próprio Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Isso está registrado na palavra, não só para que saibamos sobre isso, mas para que possamos também desfrutar não só das pessoas entregando as suas vidas para Cristo, mas também no momento em que elas não nos aceitam e não aceitam a palavra de Deus. Pobres aqui, a gente viu isso, anunciar aos pobres, né? O que significa isso? Pobres aqui são os necessitados da graça de Deus. A palavra não está falando exatamente daqueles que são desprovidos financeiramente, daquelas pessoas que moram numa comunidade, numa favela ou embaixo de uma ponte. Não. Os pobres são aqueles que são necessitados da graça de Deus. Alguém pode ser muito rico, mas mesmo assim ser pobre, um necessitado da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Então nós devemos levar a Cristo a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja. E nós precisamos compreender sobre isso. Número 3, Isaías diz o seguinte: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vamos entender um pouco sobre esse versículo? A missão da igreja é cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Da mesma forma que Isaías declarou, a igreja tem essa incumbência, tem esse dever, tem essa tarefa. Ela ir aos que estão abatidos, sem forças, estão vivenciando um tempo no pecado, afastados de Deus, e por isso que o coração dessas pessoas estão abatidas. Também isso pode acontecer com o crente quando ele se desvia da vontade de Deus, ele deixa de estar num ajuntamento, louvando, engrandecendo ao Senhor, ou mesmo estando, mas o coração dele começou a estar longe, se reclinando para outras coisas. Esses irmãos também devem sofrer o momento do anunciar das boas novas. Ele precisa ser evangelizado novamente. Ele não deve só receber uma oração, ele não deve só receber uma palavra, mas ele deve ser condicionado novamente às Escrituras, como no início da sua caminhada cristã ele recebeu, ele deve receber novamente. E muitas vezes nós falhamos nisso. Nós achamos que uma pessoa
pessoa vai receber força porque ela recebeu uma oração com posição de mão. Seria muito bom que isso acontecesse dessa forma. Não haveria ninguém fraco, não haveria ninguém desistindo, não haveria ninguém desanimando ou já saindo das igrejas e voltando para os seus antigos caminhos e assim sucessivamente. A igreja precisa cuidar desses. E como é que a igreja cuida dessas pessoas? Através da pregação da palavra. É a palavra. A missão da igreja é pregar a palavra, porque o Espírito Santo me ungiu, me untou, me incapacitou. Para quê? Só para orar para as pessoas, dar revelação? Não, para cumprir a sua missão. E a missão da igreja, ela cumpre essa missão através da palavra de Deus, que também é nossa. A igreja deve anunciar liberdade aos cativos que estão na prostituição, nas drogas, no erro, no engano. A igreja deve anunciar liberdade. Nós devemos levar liberdade aos cativos. Agora eu faço uma pergunta. Como levar liberdade se eu ainda estou cativo? Então percebe que a igreja começa a ter dificuldade na sua missão, principalmente nesse ponto que Isaías escreve, porque existem pessoas que ainda não buscaram em Deus uma liberdade, uma libertação, mas não é sobre a libertação que eu quero falar sobre a liberdade. Existem muitos ainda que estão presos, muitos que estão levantando as suas mãos em um culto, ofertando, dizimando, louvando ao Senhor, fazendo alguma coisa dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, mas ainda não são livres em Cristo Jesus. Carregam um fardo, um peso, estão condicionados sempre a uma maldição hereditária, sempre estão falando da maldição hereditária de um passado, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, ainda não assumiram a vida de Deus em si, e por isso a missão da igreja fica comprometida. Uma pessoa como essa, ela nunca vai levar um evangelho que liberta, porque ela não se sente livre. Ela não vai levar na sua missão um evangelho que coloca as pessoas em liberdade. Por quê? Porque ela ainda está presa. A igreja deve libertar as pessoas das trevas, da falta do verdadeiro entendimento, e libertar os prisioneiros das garras de Satanás. A igreja deve expulsar os demônios das pessoas. Existem pessoas endemoniadas. Infelizmente, a gente quase não vê mais isso acontecendo no nosso meio. Então, as pessoas elas entram com alguma influência e elas continuam. E elas começam a exercer funções dentro das igrejas e não são libertas, elas ainda estão envolvidas e isso compromete a missão da igreja. Porque a igreja precisa ser livre. Livre em quem? Em Cristo Jesus. Assumindo a sua libertação através da cruz de Cristo. Daquilo que o Senhor, Ele faz em nossas vidas. Então a igreja deve expulsar os demônios das pessoas, libertar as pessoas. Ainda hoje existem pessoas endemoniadas, cheias de legiões, com legalidades, servindo na obra de Deus, mas dificultando de uma certa forma a missão da igreja. Isaías diz que ele foi chamado para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. O ano da bondade do Senhor é o ano da porta da graça. Mas isso não é uma palavra profética. Isaías não estava falando que aquele ano seria o ano profético da bondade do Senhor, da porta da graça aberta. A bondade do Senhor sempre se estendeu sobre a humanidade. E ela continua até hoje. A porta da graça está aberta. Mas ela não está aberta só para mim e para você. Ela está aberta, ela continua aberta para todas as pessoas. Mas para que essas pessoas entrem pela porta da graça, que é Cristo, eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso falar do amor de Cristo. Eu preciso falar do sacrifício da cruz, do derramamento de sangue. Eu preciso falar da ressurreição de Cristo. Eu preciso anunciar a volta de Jesus, dizer para as pessoas
pessoas, que Jesus Cristo está voltando, que Ele voltará e Ele cumprirá todas as coisas e haverá um fim da humanidade para Cristo ou sem Cristo, para uma vida eterna com Cristo ou sem Cristo. Essa é a missão da igreja. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar desse sono que veio sobre nós. Nós estamos dormindo, deixando de cumprir a missão da igreja. Pessoas estão perecendo, andando passos largos para o inferno e para uma sepultura sem Deus. Nós vamos até essas pessoas, abraçamos essas pessoas, dizemos que amamos essas pessoas, nós falamos, você é meu amigo, você é minha amiga, nós estamos juntos o tempo todo, mas nunca falamos da graça de Cristo para essa pessoa. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se eu não falo da graça de Deus para essas pessoas? Como é que eu não anuncio o evangelho para essas pessoas? Como eu posso testificar do meu amor para com essas pessoas se eu não levo a uma consciência, se eu não falo da volta de Cristo, que ela está passando por um perigo muito grande, se ela sair dessa vida sem Cristo Jesus? Como é que eu posso demonstrar esse amor sem falar, sem cumprir essa missão? Percebe que nós estamos falhando e falhando feio? O ano da bondade do Senhor, da porta da graça que está disponível para todos quantos se achegam a Ele. O dia da vingança do Senhor, isso significa o dia do tribunal de Deus. As pessoas precisam saber também que existe um tribunal vindouro. E ele já está estabelecido. E algo vai se cumprir. O dia da vingança do Senhor é o dia em que Jesus se assentará como o grande juiz. E eu preciso falar sobre isso para aqueles que eu amo, para as pessoas que se achegam até a mim. Isaías também declara consolar todos os que andam tristes. O que significa isso? Tristeza de alma. Quantas pessoas na depressão, quantas pessoas no síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade, tantas outras síndromes. E eu não tenho, e eu falhando na minha missão, eu não oro por essas pessoas, eu não apresento um Deus também libertador que cura, que restaura a vida de alguém. Eu digo até para essas pessoas, puxa, que pena, cara, eu não queria estar na sua pele, mas um dia isso vai se resolver, eu tenho certeza que isso, um dia você isso vai acabar na sua vida. E às vezes acaba mesmo, algumas pessoas tiram até a sua própria vida. E como é que nós ficamos? Falhando na nossa missão. O dia em que Jesus se assentará como o grande juiz, isso faz parte da missão da igreja, falar sobre o juízo de Deus. Isaías também diz, consolar todos os que andam tristes, tristeza de alma, preenchendo o vazio através da pregação do evangelho, da obra do Espírito Santo. Abrace as pessoas, fale para elas que Jesus a ama, mas não esqueça de pregar uma palavra, de abrir a Bíblia, de ler a palavra de Deus para essa pessoa, de orar por ela, declarando cura, restauração, mas acima de tudo, salvação da sua alma. As pessoas andam tristes, cabisbaixas, não só por causa dos seus problemas financeiros, mas porque o mundo já num pecado, e o pecado é uma pessoa, e o pecado traz um peso muito grande, essa pessoa que é o diabo traz um peso, uma opressão, oprimidas. As pessoas então em todos os lugares, shoppings, nas academias, mercados, açougues, elas estão em todos os lugares, até mesmo dentro das igrejas, porém ainda não libertas, porém ainda não curadas, porém não restauradas. Precisamos pregar um evangelho que liberta as pessoas, que cura as pessoas, que realiza o poder de Deus no interior das pessoas. A igreja precisa voltar rápido para essa pregação, porque as pessoas estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses? Quem são esses? Esses estão dentro das igrejas, dos ambientes. Isaías diz também, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito
deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. A igreja precisa pregar, oferecer um evangelho puro, simples, que muda, que restaura, que purifica, que transforma, que tira o fardo, que liga o homem e a mulher ao seu Deus e que produz no coração das pessoas a glória de um Cristo ressurreto. Essa é a missão da igreja, a pregar esse evangelho, a anunciar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A pregação deve ser completa, a pregação deve ser na sua totalidade, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus prepara o homem e leva para o céu, mas também que haverá um dia do arrebatamento, haverá o dia do juízo de Deus, e que nós vamos receber os nossos galardões, ou os que não serem encontrados no livro da vida estarão do lado esquerdo de Jesus. Então nós precisamos, como igreja, anunciar o evangelho na sua totalidade, cumprindo a nossa missão como igreja. Que o Espírito Santo desperte você para essa missão, que você possa comece a exercer a sua missão a partir de hoje, dentro da sua casa, onde você trabalha, onde você mora, na rua que você mora. Anuncie a Cristo, pregue o Evangelho, cumpra essa missão, peça para que o Espírito Santo te ajude e que, ao fazer isso, aquilo que você estiver fazendo caia em uma terra fértil e produza a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Eu te aguardo na próxima aula. Nós continuaremos falando sobre essa série. Deus te abençoe.